Olá, que a graça e a paz bendita do Senhor Jesus Cristo sejam com você, com a sua casa, com a sua família e todos os seus. Mais uma vez estamos aqui, uma oportunidade de compartilhar uma palavra que possa alegrar o seu coração, o meu, o nosso coração. Meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho e se você quiser ver mais algumas mensagens, é só ir lá no YouTube, tá bem? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre os nossos lábios. O que o salmista Davi, ele escreveu, achei muito interessante, que ele fala que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Ele falou isso para Deus. Davi era foi um homem vitorioso, um homem que teve praticamente tudo. Davi era um vencedor, ele enfrentava batalhas. Davi teve de tudo que ele quis. Mas uma coisa interessante que apesar disso, Davi ele tinha um temor de Deus assim que era algo sensacional. Davi não tinha vergonha de se prostrar diante de Deus, de pedir a Deus perdão. Então assim, eu acho muito legal, gosto muito, como talvez todos vocês que estão me assistindo também gostem. Davi foi sensacional. E essas palavras não ficaram à toa, ficaram exatamente para servir para mim, para você, para nós, para causar algum impacto na nossa vida, porque pessoas importantes passaram pelo mundo, os filósofos passaram e são importantes, viu? Todos são importantes. Temos que entender que isso é bom para todos nós, né? Quando nós não concordamos com algo, nós temos que aprender sobre aquele algo, para que nós possamos, se for o caso, ter argumentos, né? Então eu queria falar um pouquinho hoje a quem pertencem os meus lábios, a quem pertencem os seus lábios. Como nós temos usado os nossos lábios, as nossas palavras. E o primeiro tópico que eu quero falar é sobre as palavras dos meus lábios. Você e eu temos oportunidades de falar tantas coisas no nosso dia a dia e nós podemos escolher o que nós falamos, coisas boas, coisas ruins. Nós nos envolvemos em coisas desagradáveis que prejudicam outras pessoas. Ou nós falamos somente coisas boas que possam edificar os outros. Porque com uma palavra nós podemos ajudar, nós podemos destruir alguém. Nós podemos acabar com uma pessoa bastando uma palavra. Eu não sei se já falei isso em algum vídeo, se o fiz me perdoe, mas me lembro de uma história muito interessante de um casal que brigava muito. Todos os dias aquele casal brigava, dia seguinte voltava. Brigava, voltava, brigava, voltava. Um determinado dia ele estava tão irado, tão nervoso, que num dado momento, na hora da raiva, ele grita: sai daqui, sua vagabunda! A mulher saiu caladinha, foi para o quarto. E ele saiu, foi para a rua, sei lá, seus afazeres normais, porque eles brigavam sempre. Só que naquela noite, quando ele voltou para casa, ela não estava mais. E ele viu que ela havia carregado as suas coisas. E ele ficou apavorado e foi para onde ela estava, encontrou-a na casa de sua mãe e disse: mas o que aconteceu? Nós brigamos todo dia, você não vai voltar? Ela disse: nós brigamos várias vezes, mas você nunca havia me chamado de vagabunda. E não voltou mais, o casamento acabou. Então, nós temos que ver a quem pertence os nossos lábios. Que palavras nós temos dado, né? Palavras dos meus lábios pertencem a quem? Ao bem? Ao mal? A Deus? Ao diabo? A pessoas que nós gostamos, as pessoas que nós não gostamos. Os nossos lábios, eles soltam palavras que são, antes de sair, escravas nossas. Depois que elas saem, nós nos tornamos escravos das palavras. Ou seja, os meus lábios têm escravizadas as palavras. A partir do momento que eu as externo, eu passo a ser escravo delas. Então, quando eu uso os meus lábios para coisas negativas, eu estou asfixiando a minha alma. Eu estou asfixiando a mim mesmo por dentro. O que acontece? Eu tenho que aprender a me libertar das más falas. Apóstolo Paulo, eu sempre gosto de usar o apóstolo Paulo como exemplo. Ele fala muito claramente para nós que até as más conversações corrompem os bons costumes. Talvez você e eu não percebemos, não compreendemos bem, mas o que nós falamos é importante na vida de pessoas. Se tem criança em casa, então muito mais. As crianças ficam o tempo inteiro aprendendo conosco. Às vezes você e eu damos as bobeiras de falar coisas que não deveríamos e os nossos filhos usam depois.
contra nós mesmos. É assim que acontece. Há pouco tempo uma pessoa, numa palestra, me disse que estava conversando com seu filho e ele acabou falando uma mentira. E ela o chamou e disse: mas eu fiquei sabendo que você falou isso, falou mentira? Aí ele disse: ô mamãe, falei mesmo. Ela disse: mas meu filho, eu nunca te ensinei isso, não era para você fazer isso? Você não está arrependido? Ele disse: estou, mas a senhora também deveria estar. Porque lembra ontem, quando o telefone tocou e eu atendi, a senhora me disse: fala que a mamãe não está? Então, as nossas palavras, aquilo que nós falamos perto de pessoas, tem importância na vida de pessoas. Então nós podemos ver a vida de duas maneiras. Uma delas é como um caos, como um vômito, como algo desagradável, ruim, negativo, a vida, uma tortura, não gostar da vida. E a outra maneira de ver a vida é como uma passagem curta, que eu construo, eu crio isso. É como você dizer: ele ou ela construiu um círculo e me deixou de fora, não deixou que eu entrasse. O que você faz? Constrói um outro círculo, pega ele pela mão e traga para dentro do círculo. Há pessoas que criam círculos e nos afastam deles, sabe por quê? Porque elas têm tanto problemas, tanto medo das pessoas, de se abrir, de confessar, de ter comunhão com alguém, que elas se trancam ali, elas se perdem ali dentro. Às vezes é um medo, não pode confiar em ninguém, por quê? Por causa dos próprios lábios. As pessoas perdem isso. Mateus, no capítulo 12, tem uma palavra também que eu gosto, que fala que nós não devemos ter palavras frívolas, palavras maldosas que podem ofender, porque nós vamos dar conta dela um dia. Você e eu temos que dar conta de tudo que nós fazemos, de alguma maneira ou de outra. Então, pensar bem nas palavras que usamos. Às vezes falamos algo de alguma pessoa que nós nem sabemos se é verdade. Uma pessoa comenta algo e nós acabamos indo lá e comentando aquilo como se fosse verdade. Às vezes no impulso a gente fala, busca coisa que não deveria, sabe? Algumas pessoas falam: meu Deus do céu, eu morro de medo da infelicidade. A infelicidade, ela tem um papel importante. Sabe qual? Quando você está infeliz, você está triste, está cabisbaixo, está sofrendo, sabe o que nós fazemos? Nós buscamos alguma forma de melhorar alguma coisa para a gente buscar a tal felicidade. Se eu não passar por um momento difícil, eu não sei o que é um momento bom. Por que eu gosto da luz? Antes de gravar agora, eu tive que acender as luzes, virar o celular, montar um jeito aqui de ficar claro. Por quê? Porque eu sei que no escuro eu não serei visto. O escuro, ele nos incomoda. Por quê? Porque ele é, entre aspas, ele é pernicioso para nós. No escuro é que acontecem os estupros, a maioria dos assassinatos, os roubos, não é? Você pode tropeçar em alguma coisa que você não gostaria. O escuro, ele é, em tese, demonstração de problema para nós. Por que nós gostamos tanto da luz? Porque existe o escuro. Se eu não conhecesse o escuro, por que eu valorizaria a luz? Então, por que quando eu estou passando um momento difícil na vida, eu tenho que valorizar? Por quê? Porque eu sei que momento difícil é ruim, então eu tenho que buscar momentos bons. Se eu tenho um relacionamento com alguém e o relacionamento está ruim, eu tenho que buscar uma forma de consertar o relacionamento para eu viver bem, porque eu sei o que é viver mal. O casal que está em discussão, está em desavença, tem que olhar o seguinte: quem é culpado? Ninguém é culpado. Quem tem razão? Ninguém tem razão. Entre ter razão, a opinião de um e a opinião do outro, existe o certo, o que é real. Às vezes eu tenho uma opinião, o outro tem outra opinião. E às vezes o real nem é a minha, nem é do outro. Nós às vezes queremos ter opinião, nós queremos saber tudo, nós queremos estar sempre por dentro. Nós queremos sempre achar que nós somos os bons. A minha cabeça pensa e eu entendo que o outro não está pensando como eu. Logo eu penso que eu tenho razão. Nem sempre é assim. A visão que nós temos das coisas, a visão é diferente. Eu contei numa palestra certa vez, e você talvez assistiu, vai me ouvir de novo, me perdoe, mas dois homens que iam fazer um duelo. Um dizia que uma estátua era de prata, o outro dizia que a mesma estátua era de ouro. E eles então iam duelar por isso, porque um achava que o outro estava chamando o outro de mentiroso. Então chamaram um juiz para contar, para eles fazerem o duelo. Quando o juiz olhou para a estátua, pediu para que eles trocassem de lugar. Então esse daqui passou para cá e o de cá passou para lá. E o juiz disse para ele assim: agora, olhem para a estátua de novo e vejam se vocês mantêm a opinião de vocês. Quando eles olharam, eles descobriram que a estátua era a metade de prata e a metade de ouro. Era a posição que um estava e a posição que o outro estava. Quando trocou, descobriram que iam se matar, ou um ia matar o outro.
à toa. Então, as nossas palavras, aquilo que nós falamos, nós podemos destruir uma pessoa. Uma palavra, uma fala de uma pessoa humilde aproxima pessoas, até inimigos. Mas o insensato não, o insensato separa os melhores amigos. O insensato cria problemas, sabe? E ele acaba atrapalhando a vida das pessoas. O insensato, maldoso, as palavras que não são edificantes, elas só servem para atrapalhar. Geralmente você e eu não nos vemos como nós realmente somos. Sabe por quê? Porque de um modo geral nem você se conhece, nem eu me conheço. Nós pensamos sobre nós muito sobre o que os outros falam sobre nós. Então você corre o risco de depender do outro. Se o outro falar coisas que não são reais, vão encher sua cabeça, vão incomodar a sua vida. Então aprenda, eu também preciso aprender a falar palavras boas, falar palavras edificantes, palavras que fazem os outros ficar para cima, que nós possamos ajudar os outros. Então a quem pertencem os meus lábios? A quem pertencem os seus lábios? As palavras dos meus lábios são para quem? E por fim, e o meditar do meu coração, que o salmista Davi fala. Sobre o meditar no coração, eu posso escolher meditar, pensar como um vencedor ou como um derrotado. Agora, como que eu faço isso? Se eu escolher ser um vencedor, o vencedor, ele erra, sabe o que ele faz? Pede perdão. O derrotado, quando ele erra, sabe o que ele faz? Ele diz, a culpa não foi minha, a culpa foi dele ou dela. Eu escolho então ser vencedor, e em dado momento da minha vida, o vencedor, eu tenho que entender, ele enfrenta desafios, o vencedor. O derrotado, não, ele contorna, ele foge, ele escapole. Eu posso escolher ser vencedor, o vencedor, ele é parte da solução. E o derrotado, ele é um problema sem solução. Então nós podemos escolher o que nós queremos, o que nós pensamos da vida. Como eu gosto também de um homem que trabalhava numa grande empresa, procurou o patrão, era amigo do patrão desde criança, disse, olha aqui, chefe, o senhor me conhece há muitos anos, gosto muito do senhor, eu vim aqui dizer que, infelizmente, o salário que eu ganho aqui não é compatível com o trabalho que eu apresento. E o patrão olhou para ele e disse, eu concordo com você, mas eu não quero te demitir. Então, nós podemos escolher, as nossas palavras têm um poder muito grande, a maneira com que nós a usamos, sabe? Como que nós usamos essa palavra? Não transforme os seus lábios em fonte de maldade. Não faça isso. Não faça dos seus lábios uma torneira de veneno. Se você não tem certeza, não fale. Na dúvida, fale o melhor. Até a lei prevê isso, na dúvida pro réu. Em uma situação de alguém culpado de algum delito, não foi provado, a lei fala, olha, na dúvida, beneficie o réu, porque é pior você cometer uma injustiça do que você liberar alguém que cometeu algum erro. Então, nós podemos escolher o que nós queremos. O que nós fazemos, nós influenciamos o outro. Você imagina o que você representa para o seu filho, o que você representa para o seu neto, se você tem. Eu até tenho uma história legal de um avô que estava deitado na rede, na varanda de casa, todo na boa lá, muito tranquilão, um suquinho gelado do lado, aí toda hora alguém trazia alguma coisinha, um petiscozinho, e o netinho do lado. E ele, para poder brincar, ele falou com o netinho, seu meu filho, e você quando crescer, você quer ser o quê? Ele falou, aposentado. Tá vendo? Olha as palavras, o exemplo que nós damos, aquilo que o vovô faz, o filho está olhando. Será que nós somos um bom exemplo? Você e eu temos sido bom exemplo? Quando o Espírito de Deus, para quem acredita, quando ele entrou em Maria e começou a fazer aquela obra maravilhosa que trouxe ao mundo o Filho de Deus, de uma virgem, quando aquilo aconteceu, aquilo lhe causou um impacto no mundo, assim, de impressionar. Por mais que eu use palavras sofisticadas, rebuscadas, não há como demonstrar o impacto que isso causou na humanidade. Jesus veio como algo que o mundo nunca havia nem experimentado e não vai experimentar mais. Então, quando isso aconteceu, o mundo sofreu um abalo tão grande, foi algo tão extraordinário, que logo depois, quando ficou sabendo do seu nascimento, Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Imagine o que é isso. Quando Herodes falou, olha, vamos matar todas as crianças abaixo de 2 anos, que aí ele vai estar no meio. Olha a palavra de Herodes, olha o que esse homem falou, olha o que ele pronunciou. Então nós temos que ter cuidado com o que nós falamos. Você olha para o seu filho e fala para ele assim, você é um burro, você não aprende, cansa de te ensinar,
Você não vai ser nada na vida. Você está destruindo o seu filho. Sabe? Pessoas que falam isso, não se surpreendam se seu filho aparecer pendurado numa corda. Ou se cometer coisas piores. Tem filhos que vão para as drogas, para o homossexualismo, para o mundo do crime, por causa de palavras dos pais. Então vigie bem a sua palavra. Nós temos medo de falar, eu te amo. Nesse mundo ocidental, se a gente fala eu te amo com alguém, já pensa lá, ó, tá metendo a cara, se for mulher, se for homem, fala, ih, esse cara é esquisito. Mas o apóstolo Paulo, ele ensinou da ósculo santo, ó, beijo santo. Só que nós não estamos preparados para isso. Mas com seus filhos, com a sua esposa, fale. Se eu perguntar para você, para o seu filho, se você o tem, qual é o maior exemplo de pai que ele conhece? Se você tem uma esposa, pergunte para ela qual é o maior exemplo de marido que ela tem. Se ela vai falar de você ou do outro. Se você tem um patrão, pergunte para ele qual é o maior exemplo de empregado, de funcionário que ele tem. Se você não estiver dentro, há tempo de mudar. Há tempo de mudar. Nós queremos que Deus cuide de nós, faça tudo por nós. É louvável. Eu, por exemplo, creio em Deus mesmo. Mas Deus vai fazer tudo para mim? Será que eu estou pronto? Eu mereço tudo de Deus? É porque nós criamos uma sociedade que leva em tese o seguinte, ó, Deus é bom, Deus me ama, e é verdade, tudo isso é verdade. Mas o modelo de pai que nós temos aqui é o modelo daquele pai que quando o filho vai preso, ele faz vaquinha, manda os amigos, fala hashtag fulano de tal na cadeia e junta dinheiro para ir lá tirar. Tudo bem, o pai faz isso mesmo, faz mesmo, e qualquer pai talvez faça. Mas lembra da vítima daquele rapaz, do delito que ele cometeu. Então nós acostumamos com a ideia de pai e queremos transportar essa ideia para Deus. O menino chega em casa triste e diz que a professora maltratou na escola. O pai e a mãe vão lá e faz o quê? Processa a diretora, processa a professora, processa a escola. Nem quer saber o que aconteceu, se o menino realmente fez aquilo. E nós queremos que Deus seja igual os exemplos de pai que nós temos, e isso não vai acontecer. Então, guarde, pense bem, quais têm as palavras do seu lábio? As palavras que você tem pronunciado têm abençoado quem? Tem sido bom para quem? Se as suas palavras não têm sido boas, modifique, transforme os seus hábitos. Não tem costume de falar com a sua esposa, ou com seu marido, com seus filhos, ou com seus pais, eu te amo? Comece a falar. Comece a falar. Toda manhã, acorde, olha para a sua esposa ou para o seu esposo, né? E fala, ó, eu te amo. Vai trabalhar, chegou lá na hora do almoço, dá uma ligadinha, fala, eu liguei só para falar que eu te amo. Faz isso. São palavras boas. Fala com seu filho, meu filho, você é importante, papai te ama, mamãe te ama. Você veio porque Deus te enviou. Nós amamos você. Faz isso. Fala eu te amo com as pessoas. Use palavras boas dos seus lábios. Em vez de incriminar, de falar palavras que destrói as pessoas, fale palavras boas. Você não vai perder nada. Por falar em palavras boas, eu te abençoo em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que você tenha uma noite, uma tarde, um dia, a hora que você assistir esse vídeo, seja maravilhoso na sua vida. Que você saiba tratar os seus pais, seus filhos, seus parentes, seus amigos. Viva bem e seja feliz. Um abraço. Que a graça bendita seja na sua vida. E até o próximo, se Deus quiser. Com Deus.